Bom, agora vamos para a aula sobre o realismo, né? É um movimento muito bonito, muito interessante, com algumas particularidades, né? Ele vai falar de vários assuntos, mas principalmente de cenas cotidianas, que a gente chama de pintura de gênero, além de retratos e etc. O que acontece? Aqui a gente tem o realismo, ele tem uma forma muito fiel à realidade de retratar a cena, mas ela é sempre pensada, né, de acordo com o que quer exaltar da cena, da natureza ou daquela história que está sendo retratada. Aqui, por exemplo, como a gente tem agora um novo tema, que é a pintura social, que é a valorização do indivíduo com longas jornadas de trabalho, condições precárias de trabalho, ele é visto como um homem que, apesar de toda a exploração, ele é humano, ele é digno, ele é sujeito ao sistema, e ele não é o artista aqui, por exemplo, ele não quer retratar a preguiça, mas a exaustão, porque são pessoas nobres, né? Apesar de pobres e trabalhadoras e etc., para o artista, uma pessoa nobre que merece ser retratada não é só um grande funcionário do governo, um rei, um imperador e etc., né? O pobre e o trabalhador têm a mesma dignidade e merece o mesmo espaço. No realismo a gente vai ter uma crença no avanço da ciência e do progresso, em contrapartida à desigualdade social. A gente vive, nesse caso, no tempo do positivismo e da ciência supervalorizada, e o positivismo ele dizia que só pode ser considerado verdadeiro aquilo que é cientificamente comprovado. Então, se você tem uma tese, por mais sensata que seja, se ela não pode ser comprovada, ela não pode ser levada em consideração. E com esse avanço da ciência e daquilo que ela é capaz de fazer, de provar e de progredir, existe uma descrença, porque a pobreza, a fome, a miséria, as condições precárias de trabalho, elas continuam existindo, né? Então as pessoas ficam meio desnorteadas com essas possibilidades. O realismo, ele acontece entre 1850 e 1900, aproximadamente, isso vai variar de livro para livro. É um movimento artístico que acontece paralelamente à industrialização das sociedades, né? O tempo do voto universal aos homens, o direito ao trabalho, as descobertas de Darwin, a teoria evolucionista, o pensamento positivista, né, que eu já falei, e o realismo, ele é muito apegado à ciência e aquilo que a ciência é capaz de fazer, então ele se opõe veementemente a uma visão subjetiva, emocional ou fantasiosa. Tanto é que eles não têm com frequência arte religiosa, histórica ou literária, porque o que vale é o aqui e agora, o que está acontecendo e o que é capaz de mudar o futuro do mundo. A arte é fiel à realidade, muito fiel à realidade, com cenas do cotidiano, com telas grandes, né? E a gente vai ter os pintores documentaristas, né, que são intérpretes da realidade social e econômica da época. Se são documentaristas, eles não podem ser subjetivos, porque eles estão ali para retratar um fato e não para criar uma sensação, uma ilusão e uma interpretação de um fato, algo pessoal. Na escultura, vamos começar pela escultura, a gente tem Auguste Rodin, que é o escultor mais famoso do período, só que ele era extremamente polêmico. Ele não idealizava as formas, ele era muito, muito, muito realista, mas com o pé no chão, né? Sem viagem, sem sair do real nunca. Só que ele buscava a expressão daquilo que é essencial. Ele vai esculpindo uma cena e no momento que ele acha que ele já disse tudo que tinha para dizer através daquela escultura, ele para e considera a obra pronta, porque o essencial já foi alcançado. O resto seria decorativismo, digamos assim. Então, como ele foca no essencial, a principal característica dele é retratar um momento muito significativo de um gesto humano, de uma pessoa e etc.
porque ele capta aquele momento, ele se prende àquele momento e ele não vai além daquilo. Eu vou mostrar isso em imagem, que eu imagino que seja bem mais fácil, né? E a classificação da obra do Rodin como realista, ela é bastante controversa, porque em alguns momentos ele era muito, digamos, emocional, daí ele seria considerado romântico. E em outros momentos ele era tão realista que eles falavam que ele não tinha esculpido aquilo sozinho, que ele tinha usado o molde de alguém para fazer aquela escultura. Essa obra, Os Burgueses de Calois, de 1895, retrata os homens mais importantes da cidade de Calois, que havia sido invadida pelos ingleses, e esses homens eles se entregam para tentar poupar o resto da população, né, desses ataques. Uma tentativa, né, de manter suas famílias vivas e bem. E o Rodin, ele retrata essa postura, essa atitude com muita dignidade. Alguns, né, isso dentro da possibilidade do temperamento humano, vão variando, né, alguns mais desanimados, outros mais entregues ao destino, né, talvez até resiliente, né, mas que caminham com dignidade como pessoas nobres com motivo nobre, né. Aqui algumas aproximações. Percebam que ele, a partir do momento que ele acha que ele captou a sensação que ele quer transmitir, aí ele para. Então ele não fica fazendo decoração, o relevo, a textura, um bordado, os detalhes do cabelo, porque ele acha que ele já captou aquilo que ele gostaria de transmitir. Aqui a gente tem outra obra muito famosa do Rodin, que é Balzac. O Balzac, ele era membro, né, da Sociedade dos Homens de Letras de Paris, tipo a Academia Brasileira de Letras, e foi encomendado ao Rodin uma escultura do Balzac, né? E quando o Rodin fez essa escultura, ele não fez exatamente traços fisionômicos do Balzac, né? Ele fez algo mais, sei lá, da personalidade, dos humores do Balzac. Então ficou meio caricato, e aí ele não foi aceito, porque dentro de um movimento denominado realismo, eles acharam que isso não estava adequado ao movimento ou à intenção da encomenda, né? Aqui a gente tem O Pensador, que fala de um homem torturado e de alma atormentada, só que livre no pensamento, porque ninguém consegue prender o pensamento de uma pessoa, né? E o que é interessante aqui é que é legal quando a gente faz isso com o aluno, tipo, para tudo e tenta desenhar uma pessoa realmente concentrada na ação do pensar, né? Na ação do pensamento. E é uma coisa muito difícil, porque você desenhar uma pessoa ou esculpir uma pessoa que realmente está pensando e que está envolvida nos próprios pensamentos é muito difícil, porque o pensamento é uma coisa abstrata. Quando você faz uma cena de alguém, sei lá, cantando, dançando, varrendo o terreno, ele está com uma ação e de repente com um objeto que evidencia aquela ação, então fica mais fácil. Mas você fazer uma pessoa pensando e realmente envolvido no seu pensamento é um nível de dificuldade muito mais alta. Depois para, né, e fica olhando para essa cena, o quanto o nível de concentração dessa escultura é alto, né? Gente, desculpem o barulho, né, mas gravar a partir de casa a gente está sujeito aos imprevistos, né? Eu tenho só 3 crianças andando de bicicleta na minha janela, tá? Aqui a gente tem uma outra escultura chamada A Idade do Bronze. Ela é muito intensa, ela é muito realista, e por causa dessa escultura ele foi acusado de usar molde, né? De ter... Concorda comigo que fazer escultura é uma coisa muito difícil, e se eu usar molde eu estou pulando um processo que seria essencial para um escultor, né? E aí ele foi muito acusado nessa escultura aqui de ter usado moldes, né? Mudando agora para falar da pintura, eu vou citar alguns artistas com características próprias, mas uma coisa que é legal no realismo é que o artista, ele não deve melhorar a natureza, porque a beleza da natureza já é aquilo do jeito que ela é. Não tem como você melhorar a natureza. Qualquer detalhe que de repente você acha que é feio, isso é o belo
da natureza. E toda a pintura, ela vai ser como um estudo científico da natureza. As texturas, as perspectivas, os relevos, as luzes, as sombras, né? E quando o artista altera de algum modo a natureza, na verdade ele não está alterando, mas ele está valorizando aspectos mais expressivos e mais característicos e deixando outros um pouco mais discretos, mas ele não muda a natureza. O realismo, como ele é muito objetivo, ele não vai ter com frequência temas mitológicos, bíblicos, históricos e literários, porque a realidade imediata, aquilo que está acontecendo aqui e agora é o que importa e é o que é importante. E a gente está vivendo no tempo de muito desenvolvimento tecnológico, né, por causa da industrialização, e com a industrialização a gente vai ter uma massa de trabalhadores em condições precárias de trabalho, de vida e de alimentação, condições inclusive desumanas, e aí vai surgir então, com alguns pintores, a chamada pintura social, né? Que são pintores que se preocupam em mostrar essas desigualdades, a miséria dos trabalhadores em oposição à opulência da burguesia. Primeiro eu vou mostrar Jean-François Millet, que é pintor social, né? Ele vai estar sempre falando dos trabalhadores, né, e sua rotina, muita pintura de gênero e muita pintura de cotidiano, né? Essa obra se chama As Respigadeiras, que é de 1857. E os homens que trabalhavam no campo, que passavam colhendo tudo, e às mulheres cabia o direito de vir aqui catar o resto que caiu e que ficou perdido aqui. Elas têm o direito de catar isso. Mas mesmo assim, a gente tem o patrão aqui sempre supervisionando, né, cuidando para que nada saia dos eixos, né? Aqui a gente tem outra obra famosa do Millet, que é o Ângelus, que são trabalhadores. Lembra que ele sempre tenta trazer muita dignidade para esse trabalhador, independente do trabalho que ele faz. E aqui a gente tem trabalhadores que param aquilo que estão fazendo para agradecer o que eles conseguiram, e que é pouco, né? A cesta não está cheia, ela tem um tantinho de coisa aqui, mas mesmo assim eles agradecem, né? E aqui ele mostra inclusive a igreja no fundo, né? Talvez silenciosa, né? Que não se levanta e ajuda e cuida dessas pessoas, mas ele, de certa forma, ele faz uma crítica, sim. Aqui a gente tem ceifeiras de descanso. No realismo, e principalmente com Millet, essas pessoas deitadas nunca são pessoas ociosas, preguiçosas, né, que perdem tempo de serviço, sei lá, conversando e tal. São pessoas cansadas, são trabalhadores que vão à exaustão, mas que às vezes precisam se sentar um pouco, ou no começo, ou no final de uma longa jornada de trabalho, ou no meio, no momento de uma refeição. Outro artista que a gente precisa comentar é o Gustave Courbet. Ele também vai tratar da pintura social, dos trabalhadores e do seu cotidiano. Na verdade, o termo pintura social ou realismo social surgiu com ele. Então, para toda a obra dele, a arte vai vir com um cunho político. E ele era tão realista quanto à precariedade da vida do trabalhador, que ele chegava a incomodar o observador, porque se você vive no conforto da sua casa e de repente a miséria, a pobreza, a fome aparece na televisão, é como se aquilo estivesse te chamando para a ação. Então incomodava, porque estava muito bom sem saber do que estava acontecendo, né? E agora que eu sei, era como se aquelas pessoas de condições melhores tivessem que tomar alguma atitude, né, para ajudar essas pessoas tão desfavorecidas. E aí ele vai reforçar então a ideia de uma sociedade burguesa e preconceituosa, porque essas pessoas não queriam as obras do Courbet, porque elas incomodavam, né? Elas os obrigavam a tomar uma atitude. Aqui a gente tem moças peneirando trigo. São jovens, né, que de repente deveriam ainda estar
na escola, né? A gente tem um menino aqui e elas estão trabalhando. E é legal, inclusive, o tamanho da mão dela. Não é um tamanho exagerado, né? Mas é um tamanho grande, que significa que são pessoas que trabalham. Compara essa mão grande, mas não é um grande exagerado, com a mãozinha que tem as princesas, por exemplo, da Disney, né? Que são meninas que não fazem nada, que cantam com os passarinhos, que faz um contraste muito grande com essas aqui que trabalham muito. E se elas têm as mãos grandes, elas não estão trabalhando hoje, elas trabalham desde sempre, né? Você não desenvolve a mão porque você trabalha hoje, você desenvolve a mão porque você sempre trabalhou. Em oposição, a gente tem um outro artista que é o Edouard Manet, que é importante prestar atenção para não confundir com Claude Monet. O Manet, ele é principalmente realista e o Monet, ele é impressionista. Só que os dois movimentos aconteceram quase que ao mesmo tempo, e o Manet pintou também no impressionismo, era amigo do Monet, conviviam e andavam juntos. Então a confusão é fácil de acontecer, mas um pouquinho de atenção a gente consegue diferenciar isso. O Manet, ele pertencia a uma família rica da burguesia parisiense, e então ele não tem essa visão de uma sociedade desfavorecida. Ele vai mostrar pessoas em condições sociais muito melhores, ele vai apresentar um certo ar aristocrático, e ele vai ter uma luminosidade diferente. A gente tem essa obra aqui, por exemplo, que é Almoço na Relva. Ela é de 1863. Foi uma obra extremamente polêmica, porque a gente tem aqui dois homens, né, vestidos e conhecidos da sociedade. Se eu não estou enganada, um é irmão do pintor, o outro é um amigo, e duas mulheres também conhecidas na sociedade. A gente tem aqui uma modelo, e essa aqui eu não lembro muito bem quem mas são pessoas conhecidas e que o Manet pinta de forma que elas sejam reconhecidas quando a obra é apresentada, né? E aqui existe uma proximidade muito grande, né? Ela não está nua como uma deusa grega reservada e inalcançável. Ela está aqui no meio das pernas de um outro homem próximo, ela olha no olho do espectador, inclusive ela olha como quem foi surpreendida, né, num momento de, descontração. Ao mesmo tempo a gente tem uma outra aqui que sai da água com roupas de baixo, né, a nossa calcinha e sutiã, antigamente era assim, né? Então é uma obra muito polêmica, tão polêmica que ela foi censurada por um tempo. Aqui a gente tem Olímpia, que é outra obra muito famosa do Manet, também muito imoral para a época. Inclusive, Olímpia, o nome Olímpia, naquela época, na literatura, era um termo usado para prostitutas. Então a gente sabe que ela é uma mulher, uma prostituta, através do título da obra e através dos objetos que ela usa. Esse colar, essa flor, essa pulseira e esse chale são objetos usados por esse tipo de pessoas. Ela foi inspirada na Vênus de Urbino, do Tiziano, né? Muito semelhante, né? Na posição, no enquadramento e tudo mais. Tiziano é de 1538, né? Ele é lá do Renascimento. A gente vê sempre esse tipo de coisa acontecer, né? Essas influências, porque os artistas, eles iam para museus, sentavam em frente a obras e copiavam. E aí eles mudavam alguma coisa, né, para poder fazer a própria obra. A gente tem o tocador de pífaro, é um menino, né, tocando um instrumento musical, que reforça o que eu disse sobre pessoas que são de uma classe social mais elevada, né. Esse instrumento não é um instrumento popular que a gente vê nas classes mais baixas da sociedade. É como se fosse hoje talvez uma flauta, um piano, instrumentos um tanto quanto caros para se praticar. E aí aqui eu vou deixar dois exercícios. Eu quero que vocês falem sobre o tema do Rodin, o tema do Manet e o tema do Courbet e façam uma comparação entre eles. E essa aqui é um exercício extremamente individual, pessoal, né? Tem que pensar, não é uma coisa a se pesquisar na internet, um exercício feito a partir da observação das cenas e tentar captar, né,
como que é tratado o retrato aqui no romantismo e aqui no realismo. São mulheres, então é o que elas têm em comum, né? São jovens, são mulheres, e eu quero que vocês foquem nas diferenças entre elas, tá? Na arquitetura, eu vou só citar uma coisa, porque vocês têm história da arquitetura, né? Ela tende a se tornar muito realista ou científica e muito objetiva. As coisas construídas agora são coisas necessárias, né? Ele não se constrói, nesse momento, palácios e templos. Eles vão focar em fábricas, estações ferroviárias, armazéns, lojas, bibliotecas, escolas, hospitais e moradias, né? Então, são engenheiros e arquitetos procurando responder às necessidades de uma cidade que cresce por causa da industrialização evidente, né, intensa. E vou mostrar apenas a Torre Eiffel, que é um marco desse período, né? Ela foi feita como comemoração ao centenário da Revolução Francesa. Ia ter uma exposição e ela ia ser o arco de entrada, e era para ela ser colocada ali, aconteceria a exposição e um tempo depois ela seria removida. E aos poucos, né, ela foi sendo usada como antena de rádio e outras coisas, até que chegou um ponto que ela se tornou um ícone de Paris e não dá para imaginar mais a cidade sem a Torre Eiffel. Mas o que eu queria enfatizar sobre ela é o uso do ferro, porque é tempo do ferro e do vidro. Eu vou falar sobre isso de novo quando eu falar do próximo movimento, que é o impressionismo. E aí a gente vai ter a Torre Eiffel como o maior exemplo do material mais valorizado da época, que era o ferro. O ferro, ele estava em voga, ele estava na moda, e a Torre Eiffel só é de ferro aparente porque o ferro estava na moda. Se no momento o mais valorizado, o material mais valorizado fosse, por exemplo, a madeira, a Torre Eiffel seria de madeira. Se o material mais valorizado fosse o concreto, ela seria de concreto. E ela é de ferro porque é o material mais valorizado. Aí eu comento mais um pouco sobre essa história do ferro e do vidro, porque é uma tendência que vai durar por todo o impressionismo. Beleza? Ficam aí os exercícios para vocês de missão francesa e de realismo. E a gente se fala em breve. Um grande abraço, fiquem em casa e se cuidem.